Olá pessoal, é muito bom ter vocês mais uma vez aqui com a gente. Meu nome é Guilherme, eu faço parte do Integre, que é o Ministério de Jovens da IBNU, e a gente está estudando, vai continuar estudando hoje o livro de Gálatas para você, do Timothy Keller. Nós estamos agora no capítulo 10, parte 1, e esse texto vai tratar de Gálatas 5, versículos 1 a 15. Se você não acompanhou os vídeos anteriores a esse, faz o seguinte, entra lá no canal da IBNU no YouTube, procura a nossa playlist do Integre e todos os outros vídeos estão lá. Se inscreve no canal, compartilhe o conteúdo e vamos aprender juntos. Então, se a gente parar para pensar, lendo o capítulo 5 de Gálatas, a gente vai perceber que Paulo continua, naquele tom enfático, a reforçar a ideia de que todo aquele que tentar cumprir toda a lei para ser aceito por Deus está fadado ao fracasso, ele não vai conseguir, porque é impossível, a gente já aprendeu nos vídeos anteriores. Então, Keller traz uma ideia muito interessante, que essa ideia da salvação pela graça, mediante a fé, ela pode abrir uma porta para as pessoas dizerem: se Deus me salvou pela graça e eu não preciso obedecer para ser aceito por Ele, então eu vou viver como eu quero. Eu vou chutar o balde e fazer aquilo que me dá na telha, porque afinal João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, posso viver da maneira que eu quiser, que Jesus me ama, né? Só que essas pessoas, elas trocam a ideia do Deus Trino, que é santo e justo e que chama os pecadores ao arrependimento, por um Deus paz e amor, que faz vista grossa para o pecado, não convoca as pessoas ao arrependimento, não chama elas a mudarem de atitude. Então essa não é a visão correta também. A gente consegue entender um pouco melhor o porquê várias igrejas, ao decorrer da história, elas criaram certas tradições e certos sistemas para tentar refrear esse tipo de comportamento. Qual é a ideia? É que as pessoas que não foram realmente regeneradas e atingidas por essa graça, porque a ideia do texto bíblico de Gálatas é que aquele que foi atingido pela graça de Deus, ele vai ser constrangido para obedecer. Ele vai querer obedecer ao Senhor para agradá-lo, não para ser aceito, porque ele já foi aceito. Então, quando dentro da igreja tem pessoas que não foram regeneradas, que é o caso com uma história que a gente pode lembrar lá que Jesus conta do joio e do trigo, essas pessoas que não foram regeneradas vão tomar esse texto e vão viver da maneira que querem, totalmente desregradas. E não é isso que o texto nos diz para fazer. Então as igrejas criaram uma série de regras para tentar refrear essas pessoas. O Keller diz o seguinte, é muito legal a gente citar isso, eu vou ler aqui, ó. Ele está falando de Gálatas 5, de 1 a 15. É uma passagem de importância crítica. Paulo quer nos mostrar que o evangelho que nos liberta do medo e da condenação nos leva a obedecer a Deus e não a satisfazer a nós mesmos. Então o que ele está dizendo aqui é justamente o que eu acabei de dizer, que o evangelho, a graça de Deus, nos leva não a querer fazer aquilo que a gente pensa como juízes, como o relato de Juízes lá fala que cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Não. O evangelho da graça de Deus faz com que a gente se sinta constrangido por tanto amor quando a gente não merecia, que a gente vai tentar agradar o Senhor e obedecê-lo. Tanto que Jesus fala, aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos, né? É muito importante a gente notar também, uma outra coisa que o Keller comenta no livro, é que o versículo 1 nos traz a ideia de a gente permanecer firmes. Quer ver? A ideia é a seguinte, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O que essa ideia de permanecer firme quer dizer? Quer dizer que é possível a gente escapar num sentido dessa firmeza na liberdade que a gente tem. Se a gente lembrar, é muito bom ver isso, muito claro de ver, porque a gente vê Pedro. Pedro, lá em Atos 15, ele estava completamente seguro que tanto os judeus quanto os gentios eram aceitos pela graça de Deus somente, e não pelo cumprimento da lei. Só que aqui a gente acabou de ver no capítulo 2 de Gálatas que Pedro escorregou. Ele não ficou firme naquele sentido e escorregou, deixando a liberdade um pouco de lado, ficou com vergonha daqueles judeus da parte de Tiago e se afastou dos gentios. Então é nesse sentido que a gente pode acabar se atrapalhando e esquecendo dessa liberdade para a qual Cristo nos libertou. O texto é claro também quando ele diz que
Se a gente tentar adicionar alguma coisa à obra de Jesus, Jesus não vai servir de nada para a gente. É muito pesado isso, porque é uma questão muito exclusiva. Jesus, ele não divide o seu espaço com ninguém. A gente não pode colocar na equação da salvação Jesus mais a minha piedade, mais a minha obediência, Jesus mais a minha disciplina, mais as minhas boas obras, mais a minha caridade é igual à salvação. Quando a gente faz isso, a gente está anulando completamente quem é Jesus. A equação é Jesus, o mérito de Jesus, a graça de Jesus igual à salvação. Não é possível adicionar nada sem perder Jesus, sem desconsiderar o que ele fez. Então isso é muito sério e muito importante. Então, caminhando para a conclusão do nosso estudo, eu vou ler os versículos 5 e 6 de Gálatas, capítulo 5, que são muito importantes. Olha só. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. É interessante a gente ver que não é pelas obras que a gente aguarda a justiça, é pelo Espírito, mediante a fé, que a gente aguarda a justiça, a justificação, o ser completamente justificado por Deus por causa do que Jesus fez. Então, não tem como ter essa justificação e essa justiça que vem de Deus pelas obras. Não tem. E esse é mais uma vez o ponto que Paulo frisa aqui. Agora, umas perguntas para a gente pensar. Que diferença a gente estar seguro que a nossa salvação vem de Jesus completamente faz no nosso dia a dia? Que diferença essa certeza que a gente tem que Jesus nos salvou muda o nosso jeito de viver? A segunda pergunta é: como que a gente pode se organizar para meditar mais propositalmente no futuro glorioso que nós vamos ter com Jesus? Que coisas práticas a gente pode fazer para separar um tempo para refletir mais sobre isso? Porque nós vivemos tão agitados no nosso dia a dia, principalmente quem vive em cidades grandes, que o dia passa e a gente nem percebe. E a gente acaba não meditando, não lembrando de meditar na beleza da palavra, na riqueza do que a salvação que Jesus conquistou por nós tem. E a gente acaba vivendo como os pagãos, como diz Jesus no texto. Acaba ficando ansioso, acaba ficando irritado, acaba esquecendo que os nossos sofrimentos aqui são leves e momentâneos, como o próprio Paulo diz em Romanos, se comparados com a glória que nos está reservada. Então, é isso, gente. Eu agradeço muito, mais uma vez, vocês estarem acompanhando aqui o Integre no canal da IBNU. E fiquem ligados, semana que vem a gente tem a parte 2 desse mesmo capítulo 10. Foi um prazer e até a próxima, se Deus quiser.